Bora lá então, meus amigos, vamos criar aí mais um PSD aí pro curso, beleza? Dessa vez a gente vai criar aqui um PSD bem simples, onde eu só coloquei a caixa aqui, poucos elementos na verdade, né? Eu utilizei também duas fontes e o mais legal foi a ideia da paleta de cores aqui, que eu acho que eu nunca tinha utilizado, acho que em nenhuma aula eu falei assim de paleta de cores. Então, bem legal. A minha ideia, cara, é mais ou menos assim. Sempre que vocês verem algum projeto legal, até mesmo, vamos pensar assim, você vê até um do PEC ali que eu fiz, você achou legal aquela paleta de cores ali que eu estou utilizando, você pode baixar aquele fly ali em PNG, guardar aí em uma pasta para você ter referência de cores. Vai ver, aí vai que um dia você se depara com a imagem. Por exemplo, a gente tem a imagem aqui, ó, do rapaz que ele tem preto, ele tem laranja, e a paleta de cores vai se encaixar perfeitamente, porque também eles estão num tom legal. Então, o que é que acontece? É muito bom você ter várias paletas de cores aí, vários projetos no seu computador guardado, para que quando você for iniciar um, você possa utilizar também as cores como referência, tá certo? Então vamos iniciar esse projeto quase sem nenhum elemento aí, bem simplesinho, mas eu tenho certeza que vocês vão gostarem pela composição ali das cores, beleza? Eu vou abrir aqui já o Photoshop, né? Vou criar um arquivo novo aqui de 1080 por 1350 e 200 de resolução, tá certo? Eu já falei na aula anterior, se o seu projeto ficar muito pesado, você pode reduzir aqui para 100 ou até 72. Menos de 72 não faça, tá certo? Vai perder um pouco a qualidade. Então vamos lá. A gente já tem aqui a nossa pasta com nossos materiais, mas o meu projeto ele é bem criado ali nativo no Photoshop, a composição do BG. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas a paleta aqui, que é essas duas cores que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então soltei ela aqui, beleza. Então o nosso BG, onde está o fundo branco ali, a gente vai definir ele todo vermelho. Então vou criar uma camada, né, de cor sólida vermelha. Já pego aqui o conta-gotas, clico no vermelho. Beleza, eu já tenho o vermelho aqui marcado. Agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui só para confirmar. Pronto. Ele inicia com um vermelho, um amarelo, um vermelho e um amarelo, tá certo? 4 círculos. Eu vou vir aqui em formas e aí eu vou escolher a ferramenta elipse, certo? Então, olha só, vou segurar o Shift para que esse elipse fique 100% redondo, não fique igual um ovo dessa forma ou dessa forma, tá certo? Segurou o Shift, 100% redondo, ele vai estar aí. O que é que acontece? Vou aqui nas minhas propriedades aqui e vou colocar já a cor amarela aqui, ó, já para a gente definir. Pronto, coloquei a cor amarela, né, que a gente vai utilizar no projeto. Vou tirar aqui também o traçado, vou deixar ele sem traçado. Pronto, agora eu já tenho o amarelo e o laranja aqui no meu projeto, eu já posso até apagar a paleta de cores. Já tenho aqui onde eu quiser pegar agora e eu posso sair pegando também. E já está lá nas preferências de cores, essas cores que a gente utilizou. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma amarela média, olha só. Vou deixar ela no centro, onde tem esse pontinhos aqui, ó, é o centro. Então coloquei ela aqui no centro, beleza? Vou duplicar ela, vou em formas, né, selecionar a ferramenta formas de novo, para que eu possa alterar a cor. Então preenchimento, eu volto para o vermelho, olha só, tá aqui nas cores usadas, né, usadas recentemente. Então volto para o vermelho. Aí ficou tudo vermelho, dou um Ctrl T e aí eu vou reduzir o tamanho dela. Beleza? Reduzir até um ponto que eu acho legal. Beleza, vou descer ele um pouquinho aqui. Na verdade eu vou descer os dois para que desçam uniforme. Deixa eu reduzir novamente, ó. Vou reduzir o tamanho, dei um Ctrl T, vou reduzir o tamanho dele. Beleza. Reduzir o tamanho que eu queria, legal. Vou selecionar os dois e vou descer. Pronto, deixa eu só confirmar se foi esse tamanho mesmo que eu utilizei. Não foi, foi muito maior o amarelo, quer ver? O amarelo foi muito maior. Então vamos voltar aqui, vamos corrigir. Vamos deixar o mesmo tamanho do outro projeto. Então, desceu aqui, aumentou o tamanho um pouquinho e desce. Que o círculo fica ainda maior. Pronto, agora eu já tenho aqui minha base de círculos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir esses dois primeiros para que depois eu possa duplicar
e não ter que fazer as mesmas alterações sempre nos 4 elipses ali. Beleza? Então, eu vou editar esse primeiro aqui, eu já vou colocar uma sombra, para que eles separem um do outro aqui, ó. Colocar uma sombra projetada. Vou definir aqui a distância, né? A opacidade. E aí ficou legal. Basta segurar o Alt, pegar o efeito de sombra, arrastar e soltar. Eu vou aplicar no amarelo também. Então já tem um amarelo e o vermelho com o mesmo efeito, beleza? Tem mais um efeito que a gente vai criar agora, que é ruídos. Então a gente vai em máscara, aqui na máscara não, desculpa, em cor sólida, a gente vai escolher uma cor cinza, né, que a gente possa identificar o ruído aí. Pode até converter em um objeto inteligente já e vir em filtros. Aí a gente tem essa opção aqui, ruídos. Vamos adicionar ruídos nessa cor sólida cinza ali que a gente tinha. Então, ó, a intensidade do ruído, por mais que você reduz aqui a porcentagem, menos ruído vai ficar na nossa textura cinza. Eu quero colocar, deixa eu ver aqui uma quantidade vai ficar interessante para a gente. Vou colocar 24 para fechar, beleza? Vou dar um Enter e já vou ter aí os ruídos. Vou converter um objeto inteligente, era para ter feito isso só depois, converti 2 vezes, mas concluiu aqui. Pronto, eu tenho aqui o meu ruído, né? E aí eu quero aplicar no meu elipse vermelho. Então é só clicar no ruído e depois segurar o Alt e passar entre as 2 camadas. Assim o ruído vai aplicar apenas no elipse ali, beleza? Aplicou, agora ficou tudo cinza, mas eu quero vermelho, né, com o ruído, então eu volto lá no ruído e vou na opção de mesclagem. Opção de mesclagem, ó, escurecer, já ficou legal, só que os pontinhos ali preto, eles, aqui para mim, eu não sei se aí vocês conseguem visualizar, aqui para mim ele está aparecendo meio azulado, eu não quero azulado, eu quero preto mesmo, entendeu? Os pontinhos ali, eles têm que aparecer preto, que seria mais ou menos isso aqui, ó, preto, só que aqui está demais, reduziria a opacidade. Então, vou selecionar aqui uma maior, quer ver? Uma melhor, quer dizer. Vamos ver aqui. Sobrepor. Sobrepor ficou legal. Olha só. Já tem aqui a textura toda pontilhadazinha. Então ficou bem interessante. Beleza? Então agora eu vou dar um Ctrl J nessa textura. Olha só, ele já aplicou geral. Mas aí eu quero descer ele para ele aplicar apenas na amarela. Então, selecionar agora aqui a amarela. Fiz o mesmo processo, agora está pegando só na amarela. Beleza? E aí, vamos ver aqui mais uma opção de mesclagem também para amarela, para ver se varia e fica interessante também. Beleza? Ó, sobrepor a mesma. Luminosidade ficou mais cheio. Eu vou reduzir a opacidade aqui, para a gente ver o que é que acontece. Pronto. Aí definir luminosidade aqui para amarela e uma opacidade de 40%. Então agora, a gente tem, ó, vou até colocar elas em um grupo. A gente tem esses 2 círculos aqui, beleza? Então eu quero mais 2 desses para mim criar outra base ali. Então agora é só duplicar esse grupo e aí eu tenho todos os mesmos efeitos duplicados. Não precisaria fazer tudo isso nas 4, certo? Então bem legal isso para você criar uma e depois duplicar, para não fazer várias vezes uma só, certo? O que é que acontece aqui? A gente vai aumentar o tamanho desse grupo para que o círculo fique com a mesma ideia. Olha lá, ó. Tá vendo? Um círculo aqui, a mesma espessura que está aqui, está aqui e está aqui. Beleza? Se a gente não aumentasse o tamanho do círculo, a gente não conseguiria fazer isso. Então, eu ainda vou aumentar mais um pouco, porque eu ainda vou subir o vermelho também. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Eu posso subir o vermelho e fica igual. Mais um pouquinho. E tá, beleza. Tá certo? Agora eu vou ajustar só o amarelo. O amarelo, eu vou selecionar o amarelo aqui. E vou ajustar ele. Ele vai ser menor que os outros. Só uma bordazinha. E tá finalizado aí. Beleza? Então é o seguinte. Se a gente só pegar esse círculo e aumentar o tamanho dele, as pontas aqui vão ficar mais reduzidas e o centro vai ficar maior. Então, quando você coloca um tamanho dele grande e ajusta a localidade dele ali, centralizando todos os círculos, né,
Aí fica tudo igualzinho aqui, a espessura, tipo, daqui ser a mesma daqui, né? Então é bem legal. Então vamos lá. Agora a gente já tem essa base pronta. O que é que a gente vai fazer agora? Vai buscar a foto do artista aqui. Vou pegar a foto aqui dos artistas. Vou soltar aqui no nosso projeto. Espera aí que eu soltei dentro da pasta. Pronto, agora eu coloquei eles dois aí entre os dois grupos. Vou até reduzir o tamanho dele para a gente localizar aqui, como é que vai ficar legal. Já vai dar para a gente entender o projeto aqui. Coloquei ele entre os dois grupos. O meu primeiro grupo são esses dois círculos, então já fica na frente deles, ó, fica bem legal. Eu vou até reduzir o tamanho do amarelo. Então, vou reduzir o tamanho do amarelo aqui. E agora eu vou aumentar o tamanho do grupo geral aqui para ficar a borda do amarelo menor. Foi muito, vou reduzir um pouquinho. E foi. Beleza. Pronto. Agora o próximo passo, a gente vai fazer o efeito como se fosse onde estivesse pegando um brilho aqui nessa borda de cada forma. Tá certo? Então, vou dar um clique na forma vermelha aqui, um clique duplo. E aqui na opção aqui já de deixar essa sombrinha, ó, tá vendo? Sombrinha aqui. Essa sombrinha você vai controlar pela profundidade aqui. Se você colocar maior, ela vai sumir lá. Se você colocar também diminuir aqui a divisão, né, o branco na verdade, ó, vai sumir. O preto eu acho que ele só pegaria se fosse, só tá pegando na parte de baixo, quer dizer, como a gente não está visualizando a parte de baixo, não está visualizando aqui. Então para a gente vai utilizar o branco. Sempre bom definir aqui um padrão. Vamos colocar aqui, vamos pensar 50, vamos deixar aí 54, beleza. Coloquei 54, não salvei. Deixa eu voltar lá novamente. Beleza, está em 69. Deixa em 69. Pronto. Analisei aqui, vou para o próximo. Tá. Vou aplicar a mesma coisa, ó, a mesma sombrinha lá, ó. Pegando nesse também. Ou no outro lá atrás, vou aplicar a mesma coisa. Já vai pegar a sombrinha. E no último também eu vou aplicar. Beleza? Então, olha só, os artistas, eles estão ali sem efeito nenhum. Vamos aplicar o mesmo efeito que a gente estava aplicando nos círculos. Beleza? Que vai ser o seguinte, uma sombra. Então vamos lá, uma sombra. Apliquei aqui, vou reduzir o tamanho dela para ficar mais formada. Reduzir o tamanho aqui. Pronto, dá para ver mais detalhes. Aí eu vou afastar ela. Reduzir a opacidade aqui para ficar mais interessante. E fechou, tem uma sombrinha legal. E vou colocar também o mesmo efeito de luz ali. Beleza? Coloquei o mesmo efeito. Olha só está pegando aqui na parte do boné, nessa parte aqui deles, né, no cabelo do outro rapaz aqui. Esse eu vou deixar ainda maior, certo? Vou aumentar aqui. E vou aumentar também o tamanho desse efeito, ó. Deixei maior, pegou como se fosse uma luz. Tá vendo de algum ponto aí, tá pegando no cabelo dele, tá pegando no boné, né? Deu um efeitozinho bem legal. Essa sombra aqui, eu acho que ainda poderia ser maior para jogar eles mais para trás ainda. Então vou ajustar ela um pouco aqui. Pronto, sombra ajustada aí, para ficar mais interessante o nosso projeto. Ajustar só o círculo aqui, então um lado está maior que o outro. Pronto, então a gente já tem aqui os nossos 4 círculos, né, a nossa base aí para colocar a foto dos artistas e as informações. Vamos buscar mais elementos, que no caso vai ser a caixinha de som aqui. Então vou pegar ela, soltar aqui no nosso projeto. Essa caixa, ela vai precisar estar dentro da pasta dos 2 círculos iniciais, porque ela vai ficar entre o vermelho e o amarelo. Então ela tem que estar aqui entre os dois, tá certo? Para já ficar recortada no caso. Então vou definir o tamanho legal para ela.
E pensar um tamanho legal, que vai ficar interessante aqui. Pronto, tá aqui, e vou dar uma rotacionada também, só um pouquinho, só para não ter uma noção, que aqui eu vou colocar o texto ouça agora, né? Então, vou colocar aqui, tá legal, bem posicionado. Olha só, essa caixa eu escolhi porque também ela tem um tom de cor do nosso projeto, certo? Que é o laranja aqui. Só que esse laranja está diferente. Então, o que a gente vai fazer? Ctrl U na caixa aqui e já vamos ajustar o laranja. A gente pode vir aqui, ó, em vermelhos, né? Dar um clique aqui no laranja, ele vai alterar aqui, eu não sei se ele vai conseguir localizar. Olha só, ele já conseguiu. Ele conseguiu identificar que a gente está trabalhando ali no laranja, né? E aí dá para a gente fazer uma modificaçãozinha aqui bem leve. Ó, bem leve mesmo para trazer. Ver se a gente consegue chegar pelo menos perto daquele laranja. Pronto, já ficou legal. Já ficou legal aqui, ó. E ele saiu desse que estava bem fortão para outro mais fraquinho. Bem simples, certo? Bem simples. Agora dá um... Não, deixa eu colocar aqui uma sombra logo. E aí eu dou um Ctrl J e já vou ter o material todo ajustado. Então vou reduzir aqui o tamanho dela. Vou aumentar aqui a distância. Reduzir um pouco a opacidade aqui. Ela tem uma bordazinha do recorte aqui que foi mal feito, né? Ela está sobrando uma borda. Tem várias formas de corrigir isso aí. Só que para adiantar, a gente vai corrigir com a sombra interna. Então vamos aplicar uma sombra interna, cor preta. E vamos definir aqui um tamanho dela. Beleza, aqui ficou legal. Só que percebe que o preto aqui está mais forte do que o da própria caixa. Então eu vou pegar o preto da caixa, tá certo? Olha só, já peguei o preto da caixa aí e tá ok. Beleza? Então vou dar um Ctrl J agora. Vou pegar a caixa e já vou rotacionar para o outro lado. Rotacionei aqui, legal. Descer ela mais um pouquinho aqui. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou manter ela aqui nessa altura. Vou subir essa outra caixa também um pouquinho. Posso até puxar uma linha aqui para ver se elas estão alinhadas. Ó, dá para ver que não estão. De altura, né? E agora eu vou pegar o vermelho e vou subir ele um pouquinho. Por que eu fiz isso? Porque dando um Ctrl ponto e vírgula, você remove as linhas, certo? Porque eu quero remover esse teclado aqui do rapaz. Ele não está, digamos assim, ele não tá finalizado. Então aqui esse recorte não tem como a gente deixar aqui. Então eu pensei, se eu colocar a caixa aqui, a gente vai eliminar essa área já, a gente já vai deixar escondido. E aqui a gente pode descer com a roupa. Então eu esqueci o outro braço lá. Então vamos fazer isso agora. Vamos selecionar aqui a foto dos artistas, criar uma máscara de camada, né? Máscara de corte aí, camada. E vamos selecionar aqui a roupa dele, deixando tudo para fora lá, aquelas outras informações. E aí a gente pode até passar aqui por fora da caixa, que já vai estar escondido, certo? Então a ideia era essa, era esconder o máximo que a gente pudesse para fazer um recorte legal. Então fiz uma seleção, né, com a ferramenta caneta, aí pego o pincel na cor preta e já apago ele aí, beleza? Ele tem uma sombra aqui, tem que ser bem apagado. Beleza, finalizado aí, ó. Então ele tem agora, a gente tem os dois artistas, eu vou até pegar a foto dos artistas aqui e vou alinhar elas mais legal, para a gente já fazer o recorte interessante aí. Deixa eu aumentar o tamanho delas um pouco também. Reduzir aqui. E já foi. E aí, ó, o recorte ainda mantém ali. Eu vou pegar a ferramenta logo de pincel, porque aqui não precisa nem da seleção, porque está muito fácil apagar aqui, né? Então, já foi. Então, eu removi aquele recorte do artista. Então, quando você tiver um material, por exemplo, o artista está com violão e ele não está recortado, já está torado o violão, não tem nem como você recortar. O ideal é isso, é jogar ele em algum lugar onde ele vai se encaixar e não precise mais daquela informação que foi recortada. Beleza? Então agora eles ficaram bem centralizados e dá para utilizar essa foto. Em outro ponto essa foto não daria para utilizar. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, vou voltar na nossa pasta.
a gente pode pegar os raios aqui, né, para montar logo o som. Então vamos pegar o raiozinho aqui. Vou soltar ele e eu vou levar ele até as caixas. Pronto, eu tenho as duas caixas aqui. Eu vou até colocar elas em uma pasta. Pronto, coloquei aqui. E o raio vai ser o seguinte, o raio a gente vai definir agora uma cor, uma terceira cor do nosso projeto, que é para informação, para chamar bastante atenção. Então a gente tem um amarelo, a gente vai trazer um amarelo bem pro claro aqui, ó. Vamos trazendo ele claro até a gente ver uma cor legal. Pronto. Não é branco, nem também é um amarelo, é bem, não chama tanta atenção, né? Então mas vai ficar legal. Então vamos lá. Diminuir aqui o raio, vou trazer ele para um ponto interessante aqui, vou dar um zoom. Selecionei ele novamente, Ctrl T. E vamos criar 3 raios, certo? Tem um aqui na ponta. Vamos dar um Ctrl J. Rotacionar esse raio, dando um Ctrl T e rotacionar. Você pode colocar ele no sentido diferente do outro, né, para diferenciar. E vamos criar um terceiro raio. Esse terceiro raio, eu não vou colocar 4, porque aqui também eu acho que ia ficar meio estranho. Mas eu vou colocar só 3. Dessa vez eu vou colocar ele menor. Deixa eu ajustar ele aqui. Pronto. Eu vou colocar ele... Não, acho que a ideia ele tem que ser para baixo, o raio aqui. Pronto. E aí eu vou rotacionar ele, né, e deixar ele bem menor. É só para lembrar como se fosse algumas ondas assim do som de alguma coisa, certo? A gente poderia também colocar também um estoque gaussiano em todos aí. A gente poderia fazer o seguinte, vamos criar um grupo para eles, né? Converter um objeto inteligente, na verdade, não precisa nem criar um grupo. E pelo menos dessa vez a gente já arrasta e já utiliza na outra caixa, que vai ser o mesmo efeito, entendeu? Então, vamos em Swap, né? Swap gaussiano, vamos ver se vai ficar interessante essa vibração. Ó, ficou bem legal, já ficou bem legal, né? Dá a impressão mesmo de som, então isso é interessante. Então agora, vou dar um Ctrl J, e um Ctrl J tem os mesmos raios aqui desse outro lado. Vou dar um Ctrl T e posso tentar rotacionar aqui e fazer a mesma posição, olha só, alinhado ali com a caixa. Eu vou ter a mesma posição ali dos raios. Tá certo? Então, a gente já finalizou aqui agora a caixa, né, os raios, tudo bem legal. Vamos montar também aqui a palavra ouça agora. Deixa eu ver aqui a fonte, o nome da fonte. Pronto, já está ela aqui. É só selecionar com o botão direito do mouse, instalar, beleza? Não dá um clique duplo, porque essas fontes, a visualização delas são muito pesadas e aí pode até fechar o seu computador, beleza? Então, ó, tem outras fontes aqui também que vão dar seguimento aí ao projeto, né? Mas de início já instala elas aí. Então vou selecionar. Selecionando aqui minha ferramenta de texto, né? Vou dar um clique agora. Eu já vou fechar esse grupo aí das caixas, agora a partir de tudo já é acima delas, né? Então vou clicar aqui fora. E aí eu vou selecionar a minha fonte. Ela já está aqui nas usadas recentemente. E vou começar aqui o nosso texto. Digitei aqui ouça. E aí eu vou pegar o mesmo branco, aquele amarelinho bem clarinho que a gente tinha criado no início. Então, pega ele aqui, vou aumentar para que eu possa deixar ele no amarelo. Deixar ele aqui bem grandão. Pronto, está centralizado. Vamos manter a mesma ideia do projeto, que era uma sombra e um efeito de luz. Então vamos lá. Uma sombra, dessa vez reduzida, né? É outro material. Vamos reduzir a opacidade aqui, vamos reduzir o tamanho dele, trazer ele mais para perto. Legal, efeitozinho aqui. Reduzir também ele para ficar muito forte. E tá, beleza. Agora eu vou dar um Ctrl J, vou descer essa outra camada para baixo de osso. Vai ficar assim, ó. Pronto. E aí eu vou escrever agora. Vou ajustar ela aqui.
Ela já está com o mesmo efeito, né? Vou criar um grupo para elas. E agora basta só que a gente ajuste aqui o tamanho. Eu posso até jogar elas atrás do primeiro grupo. Não, atrás do primeiro grupo vai sumir, na verdade. Posso até jogar ela atrás do primeiro elipse vermelho. Beleza? Posso jogar porque aí vai pegar a perninha do agora. E aí você pode definir onde você achar melhor ali. Beleza? Se quiser reduzir mais e remover aqui ele também daqui pode. Certo? Ele ficou bem legal. Bem interessante. Vamos partir aqui para o nosso próximo material. Vamos trazer logo a logo suamusica.com. Vamos soltar ela aqui. Mesma pegada, deixando ela mais ou menos os tamanhos das fontes. Essa logo ela tem texto, então vamos manter os textos tamanho padrão, beleza? Ela não pode ser maior do que o texto ouça agora. Então vou deixar ela centralizada, vou dar um clique duplo aqui e vou definir a cor branca também, ou a amarelinha aí que a gente está utilizando. Dessa vez aplicar o efeito de opção de mesclagem, aqui essa logo mesclem ali com o fundo, faça um efeito bem legal. Chegou aqui, ajustou demais, separa com Alt e aí a gente pode ir trazendo mais aqui, sumindo ela aos poucos. Vou reduzir a opacidade também para ficar mais interessante e tá ok, beleza? Então é isso, a gente já tem aqui, ouça agora o site Sua Música. Vamos partir aqui para o título principal do Fly, né, que é o nome da música que eles estão lançando. Então é o seguinte, a gente já tem as outras fontes aqui, basta só selecionar, certo? Instalar elas, quer dizer, e abrir no Photoshop. Vamos lá, selecionar a ferramenta de texto, vou em fontes e vou selecionar ela. Essa daqui eu vou colocar em caixa alta, né? Vou colocar aqui Renatinha, que é o nome da música. Vou selecionar todo o texto e vou juntar esse Enter Code, essa quebra de texto aqui, eu vou juntar eles. Então, ó, juntando aqui em propriedades. Pronto, beleza. Tenho aqui o título principal, certo? O que é que acontece agora? A gente tem aqui, já está colocando bastante texto em branco. Só que esse texto aqui, por ele ser muito grandão, dá para a gente utilizar ele no amarelo, certo? Então o que é que a gente vai alterar? A gente vai mudar esse branquinho que a gente está utilizando e vai trocar pelo amarelo. Um amarelo que dê para ser visualizado bem ali no vermelho. Então vamos caçar aqui um amarelo aqui para a gente fazer uma visualização bem legal. Deixa eu ver aqui qual foi o amarelo que eu utilizei. Na verdade é o mesmo amarelo, só que a gente colocou aqui um pouquinho de sombra e aí ele destacou mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter isso aí, vamos colocar uma sombra, né? E vamos também colocar o mesmo efeito de iluminação. Vamos alterar, vamos colocar um amarelo mais forte. E beleza, tem aí já o título da música. Vou ajustar aqui a foto deles, vou descer um pouquinho para que eu ganhe espaço no próximo texto que eu vou estar fazendo aqui. Beleza? Coloquei aqui, não vou dar um Ctrl J porque vai duplicar o mesmo efeito, então vou selecionar novamente a ferramenta de texto. E aí, a mesma fonte, só que agora é tudo minúsculo, certo? E dessa vez selecionando tudo, colocando na cor branca, né? Com aquela cor branquinha que a gente está trabalhando. Vou dar um Ctrl J agora, né? Porque eu quero a mesma ideia. E vou colocar na frente do texto, que é para dar a impressão que essa fala aí primeiro, essa terceira e essa, ou essa segunda e essa terceira. Beleza? Então vamos lá.
sei se foi assim que eu escrevi. Deixa eu ver como foi. Sim, assim mesmo. Pronto, então ó, posso até aumentar, né? Eu senti aqui que dá para aumentar, né? Sobrou espaço e tal. Posso aumentar também a outra lá de cima, né? Então ficou bem legal. Dá para aumentar para ficar mais legível. E aí agora o próximo passo vai ser a gente também adicionar alguns ícones, né? Para preencher ali. Que é o ícone do coração aqui, ó. O ícone do coração. Pegar ele, reduzir o tamanho dele legal, bem pequenininho. Colocar aqui. Fazer o seguinte, fazer um efeito para ficar mais interessante para os ícones. Vou separar mais ainda o texto aqui. Pronto. Separei. O que, é que eu posso fazer agora? Trazer o coração para cá, para esse espaço que ficou vazio. Então agora posso definir ele aí na nossa cor, branquinha ali, né? E posso já fazer com ele a opção de mesclagem, porque ele é algo que não precisa ser bem visualizado e tudo mais. A opção de mesclagem ali não está legal, sabe por quê? Porque o nosso BG ainda está bem seco, está com vermelhão puro. Então a gente vai criar também a textura do BG, tá certo? Então eu vou deixar para fazer essa configuração aqui de textura no final. Espera aí então. Então vou dar um pause aqui, na verdade. Vou pegar também o copo. Vou colocar aqui do lado. Definir a cor também. Vou dar uma rotacionada nele para ele ficar um espaço legal ali. Beleza, vamos definir logo o nosso BG aqui para que eu possa aplicar as texturas. Então assim, ó, vou criar agora, novamente, outro ruído. Vai ser o seguinte, pegar, selecionar aqui uma cor sólida, selecionar essa cor sólida, um cinza. Beleza, selecionei um cinza aqui, vou em filtros, ruído, adicionar ruído. Converter um objeto inteligente, vou deixar ele maior dessa vez. Beleza, adicionei aqui. Vou voltar em filtros, ruído, poeira e rabisco. Vamos ver como é que vai ficar essa poeira e rabisco aí. Olha só, a gente aumenta, se percebe que uns cantos aumenta o ruído, outros diminui, ou sei lá, ele mistura ali pelo meio. Olha só, aqui reduz, né? E aqui você percebe que aumenta, entendeu? Então fez um efeito bem legalzinho aqui, ó, essas texturas aqui que ficaram diferentes uma da outra. Então eu vou dar um OK e já vou ter esse ruído novo aí, ó. Então agora é só converter um objeto inteligente. E aí eu posso caçar uma opção de mesclagem para o nosso BG. Manipulação ficou legal também. Deixa eu ver. Vou testar aqui mais duas. Eu vou manter manipulação. E manipulação eu vou reduzir. Eu vou deixar mais dele um pouquinho mais escuro. E agora eu vou testar para ver se dá para a gente fazer uma textura legal aqui nos ícones. Como eles são na mesma cor, eu posso criar uma pasta para eles e aplicar a textura de uma vez só nos dois, entendeu? Então, ó, posso pegar aqui. Pronto, ó, olha só como já ficou diferente da textura inicial que eu tinha tentado fazer e não consegui. E agora, por causa do BG, né, ele já se adaptou legal, né? Dá até para forçar ainda mais. Ó, forçar ainda mais que é para não destacar esses ícones aí também, beleza? Caso você queira também ainda dá para aplicar um desfoque igual aqui, que ficou bem legal, beleza? Então, olha só, a gente já tem aqui a base concluída. Vamos só pegar mais um círculo desses amarelos aqui e vamos montar a finalização ali do topo para preencher esse espaço vazio. Então, tá aqui o meu elipse amarelo, vou dar um Ctrl J nele, vou converter ele em um objeto inteligente.
e vou arrastar ele lá para cima. Vou deixar aquele daqui no ponto da textura que eu tenho feito. E aí você só precisa encaixar ele num ponto que fique legal. Não traz muito para cá, porque senão vai fechar muito o projeto. Fica muito cheião. Coloca mais ou menos assim para ficar mais vazio. Pronto, um Ctrl J. Como eu disse, rotacionar aqui para pegar a textura. Rotacionar mais um pouquinho. E aí ajustar novamente aqui o tamanho. Posso colocar a régua aqui para verificar se ficou um mais alto que o outro. Olha só, igualzinho. Beleza? Então, aqui minha visão já dá para ver que está mais. Aí agora ficou certinho. Pronto. Então, a gente está com o nosso projeto aí praticamente finalizado. Agora só precisa a gente instalar. Instalar não, colocar aqui uma finalização de texturas e cores aí para finalizar nosso projeto, beleza? Então vamos voltar lá na nossa pasta. E olha só, a gente tem aqui a nossa textura, certo? Pegar a nossa textura, solta aqui no nosso projeto, rotaciona aqui ele para ele ficar em formato retrato, aplica uma divisão e ele vai ficar tudo com esses pontinhos brancos aí. A gente reduz o máximo, porque na finalização a gente vai colocar mais textura ainda, beleza? Eu vou até marcar ele aqui com cadeado que é para bloquear, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos só colocar aqui uma pesquisa de cores bem legal. A gente pode estar testando uma pesquisa de cores. Olha só, tem umas pesquisas de cores que elas são bem interessantes também. Que são aquelas que, como é que chama? Elas colocam as cores fortes, mais forte ainda. Eu só uso elas mais quando é céu, essas coisas. Olha só como foi que ficou, entendeu? Por exemplo, ó, aqui era um laranja, certo? Aqui no microfone. A boca dele também, ó, ficou mais vermelhão. Então, nosso projeto era todo vermelho, ele ficou todo vermelhão, beleza? Então, se fosse um céu, por exemplo, um céu, se ele é azul, você vai colocar um filtro desse aqui, um filtro numa pesquisa de cores, ele vai ficar mais azulado, ele vai ficar mais bonito ainda, beleza? Para esse projeto ele não se encaixou. Então, tem alguns filtros assim que varia também da imagem que você tem de fundo, beleza? Esse aqui eu gosto de utilizar aquele que parece que é uma fumaça, que é esse aqui, quer ver? Ó? Chegar nele aqui, pronto. Tem esse e tem o outro que é mais fraquinho, esse aqui. Eles parecem que deu uma esfumaçada no projeto inteiro, e aí eu gosto de reduzir eles também. Ó. Gosto de reduzir ele aqui, reduz até um ponto que fica interessante. E beleza, a partir de agora é só a gente dar um Ctrl Shift Alt E, criar uma camada para o nosso projeto inteiro, converter essa camada em um objeto inteligente e depois vir no filtro Camera Raw. E aí a gente vai poder só dar aquela finalização, nosso projeto ficar ainda mais bonito. O que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar um granulado aqui geral, todo o nosso projeto. Olha só, vou colocar aqui em todo o nosso projeto, vou dar um zoom aqui para a gente ver se está aplicando neles. Eu quero que aplique neles também, não só no projeto. Então aqui já ficou legal, já pegou no projeto inteiro, né? Então, vamos lá, vamos voltar em detalhes. Detalhes a gente vai colocar um pouquinho de nitidez, que é para aumentar ainda mais os ruídos lá e as texturas. Aqui a gente também tem textura e tem claridade. Se você colocar textura aqui, certeza que vai aumentar demais. Ó, vai ficar muito fortão, ó, as texturas lá que estão começando a aparecer daquela imagem preto e branco. Claridade também. Então não adianta forçar essas configurações aqui. Beleza? Tem a saturação. Se você achou que o seu projeto ficou bem vermelhão, você pode dar saturação aqui reduzida. Olha só, o vermelho vai ficar um vermelhinho bem suave. Colocou mais, o amarelo também vai ficar mais suave. Então, é sempre bom você fazer essa finalização que você vê. Talvez você já se acostumou de ver tão amarelo lá, e aqui você consegue fazer um ajuste bem legal. Então, vou dar um OK. E o nosso projeto sai disso para isso, beleza? Não muda muita coisa, mas se você prestar atenção, os tons, né, as sombras reforçaram, as texturas reforçaram, beleza? E o amarelo e o vermelho combinou ainda mais com a saturação reduzida, beleza? Então sempre no finalzinho do projeto é sempre bom você dar uma olhada nesses detalhes aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar.
beleza? Então esse foi o projeto de hoje e vamos que vamos, vamos para a próxima aula aí de animação com o Cláudio, beleza?